torcida tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Ceará numa rodada que seria uma rodada perfeita, porque Inter e Corinthians não venceram, o Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, quer dizer, o campeonato já está decidido, o São Paulo tinha todas as chances do mundo enfrentando um adversário teoricamente frágil para conseguir dar um passo enorme para a vaga da Libertadores. São Paulo tinha tudo, menos futebol. O time não teve encaixe, não funcionou, fez um primeiro tempo muito ruim, achou um gol e fez um segundo tempo pior ainda. Implorou para levar o empate, tanto quanto implora para perder essa vaga. Implora para perder essa vaga, está implorando para perder. E com o Ceará tanto implorou para tomar o gol que acabou tomando no último minuto de jogo, depois do Daniel Alves fazer uma jogada juvenil, estar com a bola, com o jogo decidido e resolver meter um 3-dedo. Aliás, o Daniel Alves joga desassociado da realidade, deve ser um jogador assim que conversa muito com o presidente do clube, porque assim, é bizarro o quão fora da realidade. Você tem alguma coisa para falar do jogo? Tática, técnica, substituição? Não. Primeiro tem que destacar três coisas. É impossível começar falando São Paulo e Ceará sem você destacar três coisas. Primeiro que na segunda rodada do campeonato já era inadmissível, o Brenner, que é um moleque que subiu da base e tem 18 anos, pegar a bola contra o no Serra Dourada, contra o Ceará, contra o Goiás, faltando 10 segundos para acabar o jogo e cruzar para a área pra ninguém. E se o Igor Vinícius não acompanhou o lance, o São Paulo tinha perdido 2 pontos em Goiânia. Com o Brenner, isso já era inadmissível. 18 anos de idade. Com um cara de 36 anos, que fez uma carreira que fez na Europa, eu não tenho nome pra isso. Eu acho que não inventou, e se eu tentar adjetivar aqui, esse vídeo vai ser censurado, vai ser não sei o quê, porque não tem palavras pra descrever. E pior, né? E pior, além de você ser muito burro, além de você ser incrivelmente burro, é um nível de displicência, é um nível olha, ele só pode ser camisa 10 do São Paulo. De qualquer outro time ele não pode ser camisa 10, porque ele combina perfeitamente com o que o São Paulo tem feito, principalmente em 2019 e nos últimos anos. É um nível de displicência, é um nível de desconexão do que acontece. Toquinho de calcanhar, bolinha de 3 dedos. Eu tô falando especificamente desse lance. Tiveram outros 35, mas esse, se ele fica com a bola 5 segundos, literalmente 5 segundos. O São Paulo saiu com a vitória, num jogo que não merecia, mas que precisava sair com a vitória. Aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é impressionante como o Hudson não consegue ficar parado na frente de um jogador impedindo de bater uma falta rápida, faltando 5 segundos para acabar o jogo. Impressionante. Ele fica na frente, não fica na frente, fica meio de lado, o cara chuta a bola. E o cara bate, então pra que se ele sabe que tem um motivo pro jogador ficar na frente da bola, que é justamente impedir a cobrança rápida. Então ele só ficou ali, ele deu licença pro cara, ele não recompôs o sistema defensivo. É impressionante. Ele ficou igual um cone. Ele ficou parado igual um cone, o cara tocou a bola de lado, e aí ele fez o quê? Ou você impede, ou nem vai. Ou então vai pra tua posição. Você não fez nenhuma coisa nem outra. Aquele não cruzou nem chutou do defensor. Você ficou lá parado, o cara tocou a bola rápido e pronto. E aí sobrou. E aí o terceiro ponto é que também é impressionante, o cronômetro praticamente estourado, o São Paulo tomou um contra-ataque. Um time que passou o jogo inteiro, o segundo tempo inteiro, querendo se defender, o time toma um contra-ataque. Do nada. Não é que tava atacando, tava tocando bola pra prender e toma um contra-ataque no mano a mano. O jogador do Ceará que faz o gol recebe a bola sozinho, aberta. Eu não lembro não vi quem que a bola desviou, mas... Foi o Léo, acho que foi no Léo. O Léo saiu correndo, era pra chegar no cara, porque o time tava desorganizado. É uma piada. E aí isso tem a ver também, no terceiro ponto, com mais um grande jogo aí, que quem poderia imaginar que contratar Fernando Diniz em outubro não seria algo positivo. É inédito. Nossa, olha, eu tô muito surpreso com isso não estar dando certo. Com o São Paulo ter feito um segundo tempo simplesmente ridículo, um segundo tempo que fez, como foi o segundo tempo contra o Palmeiras, como foi o segundo tempo contra o Atlético Paranaense. A diferença é que dessa vez era no Ceará, era um time que o São Paulo tinha totais condições de, no mínimo, matar o jogo, no mínimo, não ficar sofrendo o jogo inteiro. É um negócio ridículo o papel que o São Paulo fez. Então, para terminar, esses 3 pontos, aí a gente pode começar a falar do jogo e outras coisas, mas esses 3 pontos juntos, um não exclui o outro, tá? O Daniel Alves ser um burro, ter sido um burro, ter sido um irresponsável, não exclui o time ter jogado uma porcaria, o time ter passado o jogo inteiro se defendendo, o cara ter me colocado o Raniel no lugar do Antony, num jogo em que o São Paulo
viu que o segundo tempo era inteiro de contra-ataque e 1 minuto depois do Antony ter puxado um contra-ataque. Tirou não faz sentido. O único jogador que puxava contra-ataque para colocar um centroavante. Olha só, a gente o Antony mereceu sair em 50 jogos, não saiu. Aí, nesse jogo que não no era jogo pra sair, que tem o contra-ataque, ele tira o Antony. Ao invés de tirar um Igor Gomes, já que você tá se defendendo o jogo inteiro, por que você não tira o Igor Gomes? Que o São Paulo não estava mais trocando passe, o São Paulo não tinha mais uma condução da defesa pro ataque, o São Paulo não tinha mais um jogo de passe. Então, tira o Igor Gomes e deixa o moleque que vai puxar o contra-ataque quando o jogo estiver apertado, com o campo inteiro à disposição. Mas assim, então não dá pra entender. Ninguém da imprensa entendeu essa substituição do Fernando Diniz. Foi assim, estapafúrdia. Me dá a impressão que o Fernando Diniz, quando vai substituir, ele olha pro Daniel Alves, porque a impressão que dá é que o Daniel Alves manda no time. Essa é a impressão que dá. Joga como se mandasse, se comporta como se mandasse, quando dá entrevista completamente fora da realidade, não entendeu o que é jogar no São Paulo, não entendeu o que é o São Paulo de hoje. Ele não tá jogando no São Paulo do Tele Santana, ele não tá jogando num time que tá encaixado, que vem de título, não. Ele tá jogando num time em crise, que precisa conquistar a vaga direta para Libertadores, e está se comportando como se a vaga tivesse caído no colo. Aí, numa rodada perfeita, contra o adversário frágil, São Paulo ainda pega Inter e Grêmio, e o São Paulo pega o Vasco, que é capaz, aliás, é engraçado, esses técnicos que todo mundo fala, uau, Abel Braga, não, Abel Braga vai consertar o Cruzeiro. O Abel Braga fez um jogo bom contra o São Paulo. O Luxemburgo fez 2 jogos bons contra o São Paulo e o Flamengo. O Flamengo foi muito fora da curva. É impressionante como o técnico que está em decadência, o time que está em decadência, pega o São Paulo e joga de igual para igual. Porque ninguém tem medo do São Paulo. Ninguém. Aí você vê o presidente do clube falando, meu, estamos fazendo um bom trabalho, estou gostando do trabalho do técnico. Por sorte, não tem palavra. Por sorte, é um presidente que a gente vê no meu trabalho. Não estou fazendo uma acusação infundada, estou me baseando em todas as promessas que ele fez que não foram cumpridas. Ele não tem palavra. Então, eu torço muito para ele repensar. Porque, veja, nós aqui não concordávamos com o Fernando Diniz, nem que tivesse chegado em janeiro e tivesse dado tempo. Não é o tipo de técnico e o tipo de aposta que o São Paulo deveria fazer. O São Paulo, na crise que está, não é experimento, laboratório, pro Leco brincar de casinha com o clube. Não é. Não é para trazer um Fernando Diniz que tem um desempenho pífio, um histórico terrível, com um time que tá numa proposta de se formar. Não é. Trazer em outubro é tão idiota. Tá bom. Mas vamos falar do jogo. Mas assim, só pra terminar, trazer em outubro, o resultado é isso aí. O resultado é isso aí. Então, assim, vamos falar, mas é pouco tempo. É pouco tempo até o final. É pouco tempo até o fim. Agora eu pergunto, quem quer começar o ano com o Fernando Diniz? O Fernando Diniz é o novo Jardine. Esse pouco tempo que ele teve para trabalhar já tirou completamente a confiança da imprensa, da torcida, de todo mundo no trabalho do cara. Parabéns ao São Paulo. Parabéns. E aí a gente vê rival contratando Kudê, Thiago Nunes, tudo pro ano que vem. Por quê? Porque todo mundo é melhor. E São Paulo, que a gente tá torcendo, eu confio muito mais na torcida do Palmeiras pra correr atrás dele do que na nossa. Tá bom. Mas vamos do jogo. O meu ponto é, isso aqui é um vídeo de jogo, então nós estamos falando de São Paulo e Ceará. Então, se começar com papinho de já tá queimando não sei quem, se começar com essa idiotice, porque isso é idiotice, não tem outra palavra, se começar com essa idiotice, não, eu não consigo debater quando já começa de uma premissa completamente errada. Então, se começar com esse papinho, o jogo contra o Ceará, o cara pode virar o maior ídolo da história do São Paulo, ganhar tudo, o cara virar fazer 200 gols por jogo, não sei. O jogo contra o Ceará, ele foi burro, ele foi displicente e ele prejudicou o time no momento em que o time não podia se dar o luxo de jogar esse ponto fora no último segundo do jogo. Ponto. Agora, voltando a falar desde o primeiro tempo. O primeiro tempo é mais do mesmo desde que o Diniz chegou e até então o que a gente falava, a gente não sabe se isso era falta de tempo ou se vai ficando assim mesmo. Conforme os jogos vão passando e não vai tendo nenhuma demonstração de evolução, a gente pega, por exemplo, o jogo Pelo contrário, a evolução é no que a gente esperava do Diniz, o que me dá mais medo. Porque os primeiros jogos dele ainda me surpreenderam. Se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra o Fortaleza, que o São Paulo jogou no Pacaembu e ganhou o jogo, a gente tem diversos aspectos muito parecidos com o jogo contra o Ceará 10 jogos depois. Então, eu esperava que... Esperava é sacanagem, mas o que se espera é que demonstrasse o mínimo de um passo à frente. Não tem. Então o São Paulo pega a bola, toca, aí chega na parte ofensiva do campo e não sabe o que faz. Aí, o gol do São Paulo, ele é uma exceção. Ele é uma exceção como foi o segundo gol contra o Fortaleza e como foi o jogo São Paulo e Fluminense lá do turno, que é mérito. É mérito do Diniz. Só que é exceção. É exceção, a gente não pode pegar a exceção,
não pode fechar os olhos para ela, falar que fingir que não existe e que não pode tratar como padrão. O Igor Gomes, que por qualquer motivo que seja, eu não consigo entender. Perdeu um gol. Não, além dele ter perdido o gol terrível, ele foi jogar, ele foi ser o homem mais avançado do time e ele não rende nessa função. Mas ele jogou assim na base. É outra coisa. Ele não rende assim porque este São Paulo precisa da condução de bola dele, esse São Paulo precisa do passe que ele deu pro Juanfran inteligente, enfim. E essa é a função para ele. Então São Paulo toca, São Paulo toca, São Paulo toca, São Paulo toca, e o São Paulo não sabe o que fazer. O São Paulo não tem ideia, o São Paulo não consegue evoluir. Aí quando clareia o campo, o time já está condicionado a tocar. Você não pega uma bola e tenta um passe vertical, às vezes o jogador está sozinho e toca a bola para trás de novo. Sim. A gente viu isso muito claramente em São Paulo e Bahia, por exemplo. Sim. São Paulo e Bahia lá em Salvador. O São Paulo tocando a bola, o Bahia retraído. Às vezes o São Paulo acertava um passe vertical pro jogador ali entre a linha de defesa, de marcação do Bahia. O jogador tocava a bola de primeira, porque ele não está condicionado a dominar a bola, girar e ir para um lance de ataque. Então, meia hora de jogo só atacando pro meio. Meia hora de jogo só atacando pro meio. Assim, porque não tem profundidade, não tem. É um time que não consegue fazer infiltração. Você tá tocando a bola, não passa um jogador como passou o Juanfran, isso não é padrão e deveria ser. O São Paulo sempre com passes curtos e não consegue fazer uma inversão, não consegue fazer uma bola em diagonal, não consegue. O São Paulo simplesmente não consegue e não consegue, não é porque falta qualidade, não consegue porque não está condicionado, não treina para isso. Não é o estilo do jogo do treinador fazer isso. O estilo do jogo do treinador é esse daí. O gol do Igor Gomes foi uma bola para meio que ele perdeu, o gol aquele que ele chutou por cima. Depois teve um lance do Daniel Alves, que ele sai na cara do gol e tenta tocar a bola, acho que pro Lisieiro. Esse lance, a única coisa que me deu, ele serve pelo menos para exemplificar o nível de palhaçada com que os caras tratam algumas coisas. Mas esse lance eu fiquei menos irritado porque o cara estava impedido, o Bandeira já tinha marcado e tudo mais. Se saiu o gol, pelo menos não foi um gol perdido. Foi só demonstrando como o São Paulo está de brincadeira, ou como o São Paulo não tem a menor conexão com o que está acontecendo, acha que está tudo bem, é capaz de ganhar do Vasco de 1-0, gol de escanteio, sei lá como, porque tem sido muito comum o nosso time depender cada vez mais de bola parada, mas acabar de achar um gol contra o Vasco, e aí na sexta-feira tá tudo bem, tá tudo piadinha, tá tudo não sei o que. O São Paulo que hoje, se tivesse segurado a bola de 5 segundos, se o Hudson tivesse impedido a falta, se o time tivesse tentado jogar no segundo tempo, qualquer uma dessas, era só não ter feito as três juntas. Se tivesse feito qualquer uma dessas três alternativas, o time teria até encaminhado uma vaga para a fase de grupos da Libertadores. Agora vai continuar nessa briga de foice no escuro aí. E vamos lembrar, o São Paulo precisa de investidor, ou seja, se classificar para a Libertadores quanto antes, melhor é, dá um aceno. Dar essas tropeçadas é terrível em todos os aspectos. Isso que o Thiago Volpi tinha salvado o que poderia ser o gol do Ceará antes. Né? Assim, o São Paulo sofreu pressão muito tempo. Aliás, quando estava sofrendo pressão foi no momento em que já tinha tido 2 ou 3 oportunidades do Ceará, quando o Diniz resolveu fazer a primeira troca, que foi colocar o Raniel. A troca do Raniel é inexplicável. Não tem. A segunda é inexplicável quanto o Luan não tem espaço nesse time. Sim. Mas o Hudson entrou porque o jogo aéreo, o Ceará praticamente começou a despejar a bola na área, e dos volantes que o São Paulo tinha, já partindo do ponto que o Lisieiro precisasse sair, o Hudson era o que mais tinha jogo aéreo, só que o Luan não entra. É impressionante que ele perdeu. O Luan não existe. Pro Diniz, Luan e o Igor Gomes do Cuca. E quando tava jogando, vinha jogando muito bem, é ótimo jogador, enfim, é inexplicável. O Reinaldo saiu por contusão, não tem muito. Aliás, o Reinaldo que tinha se recuperado, eu pensei que ele já ia começar com o Léo. Então assim, o São Paulo corre uns riscos idiotas, vamos colocar o cara no sacrifício. Eu não consigo entender a filosofia. A filosofia do São Paulo é extremamente burra. Assim, vamos trazer um técnico. Aí assim, o técnico tá fazendo um trabalho ruim, não, estou gostando do trabalho. Tá gostando do quê? O que você viu no trabalho dele? O que ele é? O que ele faz que te deixou surpreso? Porque assim, a impressão que eu tenho é que o Leco não entende nada de futebol, nada. E quando ele quer falar qualquer coisa ou dar declaração, é isso aí que acontece. É isso. São Paulo, mais um fracasso. Não consigo garantir o Fernando Diniz pro ano que vem, não consigo. Não, a única coisa boa é que, como a gente sabe, o que o Leco fala, o que o Raí fala, vale nada. A gente ignora, a gente finge que não viu, porque em termos de garantir treinador, o resto não pode fingir que não viu. Mas em termos de garantir, tá garantido, tô adorando. Não, mas se fala do Leco, que ele falou que ele ia fazer uma gestão financeira responsável, a gente pode falar, o Leco, nada do que o Leco fala vale. Então tomara que seja mais uma falácia
falácia dele, mais uma imbecilidade, mais uma bobagem ele ter falado estou gostando do trabalho. Porque eu realmente gostaria, quando ele falou estou gostando do trabalho, gente, estamos fazendo um bom trabalho, você até falou isso. Faltou alguém perguntar, em qual aspecto, aonde? Qual que é esse bom trabalho? Me fala um aspecto de trabalho bom dessa sua gestão até agora. Eu não consigo responder isso. Mas enfim, resultado, o Corinthians perdeu do Botafogo com um gol do Diego Souza. O Inter e Fortaleza, conseguiu segurar o Inter. A rodada estava excelente para o São Paulo, mas o São Paulo, o fracasso, mais uma vez, batendo a porta, mas o fracasso não bate a porta de qualquer um, não. O fracasso bate a porta do incompetente, do burro, do cara prepotente, que é a marca da gestão. A gestão Leco, e aí o Raí também está nesse caso, é a prepotência aliada à burrice e aliada à incompetência. É muita coisa junto. Eu não falei incompetência primeiro, né? Burrice, incompetência, enfim, mas vocês entenderam. Vou pontuar isso, e aí só para não ser justo, Juan Fran, Thiago Volpe e Arboleda e Bruno Alves também, os 4 muito bem, se salvaram aí nesse jogo, não à toa o sistema defensivo, o São Paulo foi metralhado o jogo inteiro, se propôs a isso, inclusive, então o Thiago Volpe evitou que o São Paulo tivesse tomado o empate antes, Arboleda e Bruno Alves evitaram que o São Paulo tivesse tomado finalizações antes, e o Juan Fran, além da assistência, bem ali pelo lado direito. Não, é o que eu tinha falado, se a camisa do São Paulo pesa, eu fico imaginando a do Thiago Volpe, que tá carregando o time nas costas em algumas rodadas. Eu até coloquei um pouco antes da gente tomar o gol, que assim, a estratégia do Fernando Diniz parece ser jogar nas costas do Thiago Volpe. Que só não pegou aquela bola porque desviou, não tinha como, né? Não dava, não tinha condição. Mas assim, mais um retrato do que é o São Paulo hoje. O São Paulo é isso. E de novo, não é questão de vagabundagem de jogador, é desorganização. E aí podemos falar assim, o Daniel Alves foi muito amador e juvenil no lance, um cara que tem 40 títulos na história do futebol, que este ano, aliás, São Paulo é um cemitério de jogador bom, né? Porque o jogador sai daqui, brilha, é campeão em tudo quanto é lugar, é incrível, todo mundo olha e fala, cara, como joga, Maicon, Rodrigo Caio, qualquer um, o próprio Hudson. No São Paulo nada funciona, é um cemitério. Daniel Alves foi juvenil, o Hudson foi também muito amador ali, de ficar, não conseguir barrar a bola, e o técnico vou tirar o Antony quando eu preciso de contra-ataque. Olha, a falta de leitura de jogo, quando ele fez a troca, a gente faz a medição disso, é a imprensa e reação da torcida. Nem imprensa, nem torcida, nem os maiores defensores do Diniz conseguiram entender o que ele queria ali. O resultado? O empate do Ceará. Assim, mais um fracasso, enfim. Mais uma vez o São Paulo desperdiçando, e agora quinta-feira contra o Vasco. Eu não sei quem estará no Morumbi. A gente precisa de Morumbi cheio. Eu duvido muito. O preço também não está... Já foi divulgado, a gente falou isso antes, já estava divulgado, já estava à venda antes do jogo, porque eles não podiam esperar por causa da proximidade do jogo. Vai ser o mesmo público dos últimos jogos. Então, assim, é isso. É o São Paulo precisando ir para a Libertadores e o São Paulo precisando se reinventar nesse último ano. E quanto à questão do fora Leco, que tá todo mundo pedindo... Gente... Coloque uma coisa na cabeça, o Leco não sai, não vai sair, não tem nenhuma evidência para sair, não tem nada, o cara é só incompetente e burro, só, apenas isso. Então ele vai ter mais um ano de mandato. E quando ele for substituído, provavelmente entrará outro incompetente e burro, a menos que o clube tome uma decisão de se separar do social e a gente possa ter de verdade alguma coisa. Tá bom, é isso, não tem mais uma coisa para falar, não? Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.